Estamos aqui hoje com o Jefferson, né, nosso cliente aí da Roraima Energia. Jefferson, eu vou pedir aí que tu se apresente um pouquinho, né, que fale um pouquinho sobre a tua função aí na Roraima Energia, um pouquinho sobre você aí também, pode ser? Ok? Então, pessoal, primeiro é uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse momento, né, com a Escola Play, né? Eu sou o Jefferson Haron, né, trabalho na Roraima Energia há 6 anos. Na verdade, nesse processo nós éramos ainda Eletrobras, né? Fomos privatizados, passamos por uma privatização, então eu estava nesse processo. Aí, em 2018, né, com a privatização, né, eu continuei na empresa, né, o grupo acionista nos convidou ali para assumir, né, a área de gestão estratégica, então atuo na área de gestão estratégica desde então, né, do grupo, né, Oliveira, e sou administrador de empresas, né, já venho aí, né, como curioso, né, aprendendo várias áreas. Eu acho que isso é importante para a área de gestão, você ter, né, apenas um conhecimento técnico de uma única área, então a gente acaba aprendendo de gestão de projeto, gestão técnica, né, então a gente acabou se especializando um pouquinho em cada área, né, para poder atuar na área de gestão estratégica. Claro, bacana, bacana. E, cara, há quanto tempo que tu tá aí na Roraima Energia? A Roraima Energia, estou como Roraima Energia, né, depois da privatização, vamos fazer 4 anos agora no mês de dezembro, né? Mas Uhum, no todo, né, pegando o grupo Eletrobras, são 6 anos, vamos para 7 anos, né, trabalhando aí no setor, né, uhum, diretamente de energia, né, distribuição de energia. claro, bacana, cara. E vocês atuam, hoje a Roraima Energia, ela atende todo o estado de Roraima, ou são mais regiões específicas, assim? Hoje já tem em todo o estado de Roraima. Isso é até curioso, né? Que a Roraima Energia, ela nesse processo de privatização em 2016, né? Ela atuava apenas em Boa Vista, né? Como Eletrobras, né? Era Boa Vista Energia e Uhum, com o trabalho que foi feito, né, para privatização, a Roraima Energia na época assumiu, a Boa Vista Energia assumiu também a companhia energética do estado de Roraima, que cuidava dos interiores. Então, em 2017, para 1º de 2017, nós passamos, de fato, a atender todo o estado de Roraima. E foi um desafio grande, porque nós estávamos numa região que era vista, né, por nós, que já estava bem estabelecida, e fomos para uma região que não conhecíamos nada de dados. Então, hoje, a Roraima Energia, né, desde 2017, na verdade, atende todo o estado de Roraima. Lembrando que o estado de Roraima, ele não é tão pequeno assim, né? Apesar de ser uma unidade federativa, né, uma das menores, mas de espaço realmente tem bastante. E aqui a gente conta com algumas particularidades, né? Nós somos a única distribuidora do Brasil que está no sistema isolado, né? E recebíamos energia da Venezuela. Então já imagina o caos, né, que nós tivemos que passar aí, e aí é onde de fato a gente precisa fazer com que o planejamento realmente aconteça e realmente seja efetivo para que a gente pudesse sair da dependência da Venezuela e, ao mesmo tempo, não ter condições de se ligar ao Brasil. Então, a Roraima Energia teve que assumir, né, por um decreto presidencial, também a geração. uhum, Então, tem particularidades que só aconteceram aqui no Brasil, né? Então, a gente atende a área indígena, né? Um, um estado que, quando chega às 18 horas, né, nenhum caminhão passa na fronteira entre o Amazonas e Roraima, porque tem uma corrente, né, que impede essa a passagem, né? E entre elas, né, também pediu a parte do leão, né, de Guri, né, o leão de Tucuruí, né, que vem do Amazonas, né, sim. para cá. Nós estamos aí pelo menos há 7 anos de atraso dessa obra, e a Roraima Energia está nesse cenário, né? De vários desafios, né? Brasil, e com todas essas particularidades, ah, tendo que atender com qualidade a população. Mas, graças a Deus, que
a gente tem conseguido atender. Bacana, cara. E a Roraima, ela pertence a um grupo, né, que é o Consórcio Oliveira Energia, né? Isso, né? Isso mesmo, E aí esse isso mesmo. consórcio hoje, ele é dono tanto da Roraima Energia quanto da Amazonas Energia, né? Eu não sei se tem mais alguma empresa de energia dentro do grupo, né? Mas existe alguma certa relação, assim, por exemplo, hoje a gente tem que gerar a própria energia, né? Existe alguma certa relação entre as empresas nesse sentido, ou cada uma é independente, por mais que pertença ao mesmo grupo? O setor de energia ele é bem dividido, né? Então, em geração, transmissão e distribuição. Nós somos a distribuição, somos a ponta da lança, né, no setor de energia, né? Mas, por esse decreto, nós tivemos, né, que assumir responsabilidade pela geração e o nosso acionista foi um dos que aceitou esse desafio de gerar. Então, Uhum. na época, a Boavista Energia, né, teve que encontrar um fornecedor, um parceiro, né, para fazer essa geração, e o Grupo Oliveira foi o que assumiu, até por ser da região, ou seja, ser o acionista majoritário, ele é Claro. amazonense, ribeirinho, né, cresceu ali naquelas dificuldades, sabe o que é não ter energia, então está no sangue dele assumir esse compromisso. Então, foi o único que realmente vamos montar um empreendimento, vamos operar, né? Então foi um parceiro. E quando houve o leilão, e lembrando que nós somos uma concessão pública, somos empresa privada, mas atuamos sobre uma concessão pública, né? E apresentou proposta, né? E foi que levou, né, tanto a Claro. Roraima como a Amazonas Energia, com um desafio enorme, né? Porque a gente está falando aí da Roraima Energia assumiu aí com 1,2 bi, né, de prejuízos, né, de dívidas que a empresa veio, né, Brás, né, acumulando, e isso foi para conta do novo acionista, né? Então, e no Amazonas também a mesma história, lá foram, né, mais de 6 bi, né, que ele teve que assumir. Então, realmente a gente vê aí a coragem do empreendedor de colocar realmente um patrimônio de uma vida, né, em duas concessões públicas, né? E de acreditar, que eu acho que é outro diferencial, né? Falando do Grupo Oliveira, foi um grupo que realmente acreditou no talento das pessoas que já estavam na empresa. Então, a Roraima Energia, ela conseguiu, Michael, em 2 anos, 3 anos, né, basicamente, de empresa, reverter vários indicadores que são regulados, obrigatórios, e que ninguém acreditava que a Roraima Energia reverteria, né? Ou seja, perda de energia, qualidade, prazo de atendimento, qualidade de atendimento ao cliente, né? São todos indicadores regulados, né, que o grupo acreditou nas pessoas que estavam aqui para fazer esse diferencial, né? Então, as pessoas que estão na Roraima Energia são todas prata da casa, né? Vieram, né, Legal. de concurso e assumiram, viraram essa chave para a empresa privada e estamos aqui, desde o diretor, a gente aqui na área de gestão, né? Todos somos prata da casa. Muito bacana, cara. Legal conhecer um pouquinho melhor, né, como que funciona, né? É algo bastante distante, né, do nosso dia a dia, principalmente falando de mim, cria da área de tecnologia, né? Venho do setor mesmo, né, então não tinha muita noção assim de como é que funcionava isso. Muito bacana aí conhecer essa trajetória de sucesso aí de vocês. E, cara, eu queria conversar um pouquinho assim, de como que é a parte de gestão estratégica, né? Que acho que é mais a parte onde a Score acaba complementando e ajudando vocês nessa parte de gestão estratégica. Então, assim, eu queria entender, assim, por que que vocês acabaram procurando, né, uma tecnologia para auxiliar vocês, nesse sentido, né? Como que foi esse processo aí de levantamento, de entender, assim, que precisava ter tecnologia nesse gerenciamento, né? Miquel, acho que o primeiro grande desafio nosso foi realmente ter as informações estratégicas em um único local, né? Realmente era um desafio nosso. A gente está falando de uma empresa que veio de uma cultura estatal,
né? E que tudo era uma planilha de Excel, né? Então, eram várias planilhas. Então, você imagina que a confiabilidade desses dados, né, a rastreabilidade, inclusive, eram baixíssima. Você que é de tecnologia, né, deve entender melhor do que eu nesse sentido. Então, a confiabilidade era baixa das informações, Claro. além do tempo de resposta, né? Então, qualquer informação que a gente precisava, de qualquer área, de qualquer processo, demorava muito tempo para a gente acessar e ter essa informação. Então, aí foi quando a gente, olha, não tem condições, né, de uma empresa com o porte que nós somos hoje, né, e com a proposta que nós temos de crescimento e de virada de chave, continuar trabalhando, né, com a Excel. E uma das questões, nós somos uma empresa regulada, né, o setor de energia é, né, o setor mais regulado do Brasil e que realmente funciona. E dentro da nossa regulação, quando a gente olha custos, né, nós temos uma composição de custo, que é você tem custo para operar e manter, né, a tua operação ali, o OIM, né, e eu tenho um custo também para o que a gente chama de anuidades, e um deles é a anuidade de tecnologia. E a ANEEL, ou seja, o órgão, né, que cuida da concessão, ela, o que ela entende como plausível, né, que conforme o tempo vai passando, meu custo de OIM tem que baixar, né, e meu custo de tecnologia vai aumentando mais, porque eu preciso avançar em tecnologia. Então, quando a gente tem a lógica regulatória, a planilhas, e foi quando a gente foi buscar uma ferramenta que nos atendesse nesse sentido, Sim. né? Então, a gente foi ao mercado para entender em 2019 com empresas e mais uma coisa nos chamou a atenção, né? Que ao procurar uma ferramenta, um dos nossos requisitos era que tivesse uma empresa que ela tivesse disposta a nos ouvir, né? Que ela não fosse uma empresa que ela fosse já toda quadrada e não atendesse aos nossos anseios, porque nós tínhamos muitos anseios, né? E muitas empresas não estavam tão dispostas assim que a ferramenta era fechada, né? Ter uma ferramenta, mas também de ter um parceiro, né, comercial que pudesse realmente nos atender, né? Então, aí foi quando a gente, avaliando todos esses quesitos, né, encontramos a ScorePlay, né, e aí estamos até hoje, né, com a ferramenta. Bacana, cara. E então, assim, a gente pode dizer que vocês avaliaram diversas empresas e o principal motivo que fez vocês escolherem pela Score Plus foi essa questão de ter uma cultura de inovação, de ter um portal de sugestões dentro da plataforma, né? Eu acredito que a gente pode resumir dessa forma. Justamente, assim, se fosse resumir, seria isso, né? E tem uma questão que eu sempre gostei da ScorePlay, né? Que ela nos faz sentir única, né? Então, assim, você tem 120 clientes, né, empresas, mas parece que é só você. Então, esse aqui foi desde o começo, tá? A atenção do time da ScorePlay, né, e de realmente atender, de implementar melhoria, parecia que você era o único cliente, né? E parece que a gente é o único cliente. Então, essa questão de se sentir único. E você vê que realmente vocês ouvem o cliente, a ScorePlay, ela ouve, né? Porque todas as sugestões que nós, até hoje, nós repassamos, seja pelo portal, seja pelo telefonema ou um bate-papo, é difícil não ter sido acatada, né? Uhum. Então, a gente vê que realmente é uma empresa que ouve. Então, atende aquele nosso requisito de ser uma empresa que está disposta a crescer, a desenvolver, né? E a estar com o processo de melhoria contínua o tempo todo, né? E estar realmente atendendo também as nossas necessidades ali, ainda mais para uma empresa que tem o propósito aí de ser referência, né? No setor elétrico, né? Já estamos
chegando lá, em alguns campos nós já somos, Bacana, mas é bacana, cara. até o caminho aí. E assim, como que foi o processo de migração, né, do analógico, né, de estar ali nas planilhas, subindo isso para o digital, com a equipe Score Plus ajudando vocês, né? Isso foi um processo, assim, doloroso, demorado? Como que foi esse processo? Tu saberia nos dizer um pouquinho disso? Sei, porque senti na pele, sinto até hoje. Olha, aí vem o processo da cultura, né? Como eu disse para você, nós viemos de uma cultura estatal, né? O grupo Oliveira optou por manter a prata da casa, né? Ou seja, de pegar uma cultura, né? E transformar na cultura que ela gostaria. E isso nos faz, a gente virou a chave, mas a chave ela foi virando de pouquinho, né? Então, realmente, para sair das planilhas, né? E realmente ir para o sistema, não foi rápido, e tanto que até hoje a gente ainda tem questões que a gente ainda vai levando para o sistema, né? Temos coisas que a gente precisa evoluir, mas realmente é uma questão de cultura. Mas a partir do momento que a gente tem o patrocínio da diretoria, né, patrocínio, né, das pessoas chaves na empresa, a gente vê que a gente consegue realmente ir mudando essa cultura. Mas a gente tem um desafio grande, né? Eu digo que nós temos pessoas na empresa aqui que têm mais de 30 anos de empresa, né? Eu estou aqui desde, né, o nascedor dessa empresa, basicamente, né? Sim. E sempre trabalhou daquela forma. E de repente vem alguém falando, olha, é melhor a gente mudar para um sistema desse. Pô, estou acostumado no máximo, pô, o Excel já foi uma evolução, né? E agora você vai para uma plataforma onde você está falando de gráfico, de projeto, né, de BSC integrado, né? Então, foi difícil, né? E tem sido um desafio até hoje, tá? Então, não foi algo fácil de se fazer. Para a gente foi um desafio, Michael, também, que a ferramenta estava no comecinho, né? Então, ainda tinha suas dificuldades, né? Estou falando de 2019, né? Então, 2019 a ferramenta estava ali começando, ainda não tinha feito um ano de empresa ainda, né? Então, a gente percebeu que já nos atenderia, né? Para o básico ali, mas alguns usuários que não, mas no mercado tem coisa melhor, tem, né? Então queria uma Ferrari para dirigir, sendo que na verdade nem o Chevrolet, né, básico dele lá estava, né, monitorando bem, que era a planilhazinha dele. Né? Claro. Então a gente teve que fazer um trabalho que foi de ir utilizando por grupo. Então, aqui, por exemplo, nós selecionamos dois grupos para trabalhar, né? Foi um grupo no processo que cuida de perdas, né? E outro grupo que cuida de inadimplência na empresa, e começamos a trabalhar esses dois processos. E a partir do momento que são dois processos chaves, né, que são acompanhados toda semana pela diretoria executiva, né, e pelo conselho, né, e a partir do momento que a gente viu que ela começou a dar certo nos processos que são os mais críticos, né, isso começou a animar e chegar a demanda. Então, quero colocar meu processo também dentro, quero colocar meus indicadores, quero colocar meus projetos. E isso foi realmente aos poucos, né. Eu digo que agora, em 2022, né, com a nova, né, já, né, a plataforma no modelo 2.0 chancelou ainda mais essa questão. Poxa, a ferramenta realmente está evoluindo. Aquele que começou o básico, hoje já consegue fazer também. Então, realmente a gente consegue ter essa percepção de melhoria. Acho que deu uma travadazinha aí. É, Não. deu uma travadinha, mas eu consegui te entender bem. Eu até ia te perguntar, cara, sobre essas atualizações, sabe? Desde quando vocês começaram com a plataforma, eu sei que teve uma versão 2.0 aí no meio do caminho, né? Mas como que vocês percebem, como que impacta vocês no Uhum. dia a dia as atualizações constantes, né? Por exemplo, a gente acabou de lançar aí uma série de Uhum. umas 10 atualizações, novas funcionalidades agora durante o mês de outubro, Sim. né? Então, sempre tem uma coisinha nova, um botão novo, uma funcionalidade nova, né?
Como que vocês enxergam essa evolução da plataforma desde quando vocês contrataram e como isso impacta no dia a dia de vocês, né? Primeiro, assim, as evoluções são espetaculares, cara. Porque é o seguinte, quando a gente lembra da primeira versão, no comecinho, né? Que a fé dos isso aí a cada dia que tem uma nova versão, chega lá no aqui, né? E a editoria contínua. Então, por exemplo, essa semana, foi semana passada, né, os usuários, principalmente o nosso da engenharia, que usa, né, muito Project, está acostumado ali com Gantt, ó, agora já consegue imprimir o Gantt, se você quiser levar, imprimir, né, para alguma obra, alguma questão, né, já está ali a ferramenta disponível. Outra, cara, você acessa em qualquer lugar, tem internet, você está em qualquer lugar, acessa é rápido, né? E uma coisa que, assim, às vezes eu estou com a diretoria em Brasília, atendendo, né, a ANEEL, diretores da ANEEL, e eles ligam, cara, preciso de uma informação assim, tal, 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 onde eu estou, acesso no celular ou no computador, rapidamente já consigo ter essa informação rápida, bater um print ali. Os gráficos, cara, os gráficos melhoraram muito, né? Eles são muito mais fáceis de você entender, até as cores. Aquela questão de visual que, pô, eu tiro uma foto hoje e mando para o diretor consegue rapidamente entender o que está ali, né? Naquele gráfico, né? Então, isso é muito bom para a gente, né? Então, a gente realmente percebe valor naquilo, não é só modificar ou só mudar um sistema, não, a gente percebe realmente valor em cada modificação que está ali. Porque a gente sabe que aquela modificação, eu estava aqui com o João Marcelo, que trabalha comigo aqui também, eu falei, eita, João, olha esse aqui, ó, você lembra que lá no começo a gente sugeriu fazer isso, isso e isso? Olha só, olha aqui como é que está hoje. Aquela questão dos pesos lá no checklist, né? Aham. Pô, a gente usava o checklist, aí, pô, mas colocamos ali 10 ações, né? Aí, pô, o peso era igual para todo mundo. Eu falo, ó, mas essa primeira aqui não é 20%, né? Ou 10%, né? Se a gente faz essa aqui é nada, mas essa última aqui representa 80%. E quando a gente olhava a evolução, né, das reuniões de diretoria, principalmente, aí eu falei assim, poxa, aqui está com 80%, mas, pô, não tem nada executado ainda, como é que está com 80%. Então, é uma questão que a gente, quando vê as melhorias, porque realmente são melhorias que agregam valor aquilo que nós, como clientes, né? Então, assim, são essas pequenas, foram as grandes, mas as pequenas melhorias que estão vindo, assim, que realmente estão atendendo, né? Isso foi contínuo. Eu falo assim, estou falando da 2.0, e esse mês teve bastante, mas desde 2019, quando a gente conhecia a ferramenta, né? Em todo mês, teve vezes que foi toda semana, então teve um período um pouquinho maior, mas tinha algum tipo de atualização, né? Tinha algum Sim. tipo de melhoria ali. E normalmente era a melhoria que a gente tinha solicitado, né? Que o outro cliente lá na aba de sugestões, né? A gente tinha, vamos curtir também essa no, a plataforma está ficando bonita. Ela não ter sido diferente. Bacana, cara, bacana. Tu sabe que a gente considera aí que essa cultura de inovação constante é um dos nossos principais diferenciais competitivos, né? E Então, de fato, você está falando sobre a questão da vantagem competitiva das empresas também, está sendo inovação, né? cara, a gente tem isso enraizado na nossa cultura, né? Eu acho que um dos fatores é a gente ter nascido como uma startup, né? Nos ajuda muito a ter essa velocidade, né? A não perder isso, né? Então,
Eu te confesso que a gente aqui como marketing, né, o nosso time de marketing aqui acaba tendo, às vezes, dificuldade para acompanhar a velocidade e a agilidade do nosso dev em, em lançar essas atualizações, lançar essas melhorias, sabe? Não é fácil acompanhar. Eu brinquei essa semana ainda, gente, vamos dar folga pro time do dev aí, que Pessoal, tá difícil de acompanhar. quem está no marketing agora, eu recebi outro e-mail. Antes era, eu lembro da Alessandra, eu lembro, precisa lembrar aqui Simone. Simone, né? Simone, tinha tem outro rapaz também que de vez em quando mandava, rapaz. Eu sempre acompanhava aqui até hoje eu acompanho, né? Mas às vezes a outra a gente batia papo também, eles ligavam, né? Tem uma questão, né? Isso é legal, Bruno. Agora a gente está conversando com o Maurício, né? Aham, aham. Isso. Então, o Maurício ligou, perguntando, né, pedindo aí algumas sugestões, né? E são essas questões, assim, Michael, que realmente nos faz mais do que um fornecedor, você sendo um fornecedor, realmente a gente começa a estreitar a questão de parceria, né? Porque eu estou falando de colocar informações importantíssimas da nossa empresa dentro da plataforma, né? Eu estou falando de confiar na plataforma, né, para, de fato, guardar as informações que a gente tem hoje, que são estratégicas para a empresa, são informações que a diretoria executiva toma as suas decisões, né, semanalmente, né. Então, assim, estou falando da ferramenta em que realmente ela faz parte, e eu digo que esse ano, para mim, é o melhor ano da ferramenta dentro da empresa da Roraima Energia, né? Uhum. Porque nós tivemos ali em 2019, quando nós contratamos, tanto a questão da cultura, né, como também a própria empresa, a Escola estava começando e tudo mais. O ano de 2020, nós avançamos nos projetos estratégicos, que acho que foi a estratégia que nós utilizamos, né, até para trazer as pessoas para dentro da ferramenta, né, o 20. Aí entrou pandemia, entrou todas essas questões, e mais que também nos ajudou. Né, falou, olha, precisamos ter as informações aqui, porque é mais fácil a gente compartilhar, né? Então, o 21 foi um ano que a gente teve que aprender a trabalhar, né, Uhum. com 2021 pandemia e outras coisas que a gente teve que correr, mas avançamos também, né, no nosso plano de metas, né, nas outras metodologias que nós implantamos aqui na empresa, gestão da mudança, qualidade, né, que é um modo de ocorrência, né, e o 22, o usuário agora, né, dentro de uma diretriz, né, da diretoria executiva, eu já tinha diretriz de todos utilizarem a ferramenta, mas agora o nosso plano de metas, com meritocracia, vai vir 100% do Score Plan. Né? Legal, cara. Então, antes eu que estava, não, eu vou aceitar a planilha, eu vou aceitar aqui o teu gráfico aqui que você mandou com os teus resultados, e vou... Agora não tem isso mais. Em 2022, né, a meritocracia da empresa vai usar os resultados que são colocados dentro da ferramenta do Score Plan. Né? E toda semana nós temos aqui nossa sexta-feira estratégica. Né? Ou seja, uma vez na semana, no caso é a sexta-feira, a gente para com a diretoria executiva e todos os líderes da empresa para avaliar, né, os resultados da empresa, né, o que aconteceu na semana, e já prospectar, né, o que está previsto para as próximas semanas e dar diretrizes para o nosso time de líderes. Né? Então, toda semana, sexta-feira, né, nossa sexta-feira estratégica, a gente para uma hora com a diretoria executiva, né, e a diretoria vai ver justamente os resultados. E aonde que ela está vendo o resultado? Direto no Story Plan. Então, para a gente, é um marco. Porque antes a gente pedia muito para a Story Plan, me ajuda nesse gráfico, me ajuda nessa forma de visualização, porque não agradava a diretoria. Né? E aí a gente está aqui na gestão estratégica entre os gerentes, né, e a diretoria. Então, a gente tem que ouvir um e o outro, né? Claro. Para a ferramenta ser fácil, ser acessível, né? Mas também atender a expectativa. E eu falo que esse ano foi um marco porque justamente a diretoria falou assim, não, essa é a nossa ferramenta de gestão. Então, por mais que eu tivesse a diretriz desde o começo, mas esse ano eu acho que incorporou, né, nossa ferramenta de gestão. Uhum. Então, todas as nossas metas, né, para a meritocracia, né, precisam estar dentro da ferramenta e ela vai ser avaliada semanalmente pela diretoria aqui dentro da ferramenta. Uhum. Claro, Então, cara, que você vê bacana. que já entrou na cultura, é o que a gente gostaria. Ó, entra na cultura, porque já faz parte do processo, já está ali no processo. Né?
E agora a gente retornou, né, a diretoria da Roraima Energia, acho que eu não cheguei a mencionar, mas quando o grupo assumiu, ela montou duas diretorias, né? Uma diretoria para cuidar da Amazonas Energia, né? E a outra para cuidar da Roraima Energia, né? E o ano de final de 2020, né, nós fomos convidados a também assumir a Roraima Energia, assumir a diretoria, né, da Amazonas Energia. Então, a parte do nosso time foi para a Amazonas, eu fui junto também, né, final de 2020, né, 2021, e ficamos, né, assumimos a gestão ali por 2 anos, né, da Amazonas Energia, né? Uhum. E há 3 meses foi que nós retornamos, né? Eu, diretor de gestão, né, também, diretor administrativo, né? Então voltamos para cá, ainda tem, né, um diretor nosso lá também, ainda tem mais uns colegas que ainda ficaram no Amazonas, né? Mas nosso propósito era passar 2 anos lá para dar esse boom, né, na gestão, realmente estruturar a casa, né? Sim. E uma das coisas que a gente fez foi levar, né, os para. Então, se você for olhar hoje a ferramenta do Storyplan, né, a usabilidade ou acesso da Amazonas Energia hoje também, ela é incomparável a algum tempo atrás. As pessoas realmente também já estão utilizando, já têm os indicadores e metas. Quando nós saímos de lá, 3 meses atrás, nós deixamos 567 indicadores prontos, Só da né, Amazonas, no sendo caso, né? utilizados só do Amazonas. A Roraima, só do plano de metas, né, dos departamentos, são 300 indicadores, né, que a gente acompanha. Então, nós somos, ou seja, em média, 12, 13 indicadores por departamento ali, né? Então, assim, e incorporando o que a turma precisa realmente utilizar. Então, mesmo aqueles que eram resistentes ao uso, agora com determinação da diretoria que o plano de metas e a meritocracia convém da ferramenta, né? Então, a turma, opa, peraí, não tem mais para onde correr. A diretoria usa, por que eu não tenho que usar? Né? Uhum. Então, realmente para a gente é um ganho marco 2022, né, no uso, né, da ferramenta. Né? E, na Bacana. verdade, isso é possível porque a gente viu o valor. Com certeza, com certeza. Cara, assim, se tu tivesse que elencar, assim, os principais benefícios hoje que a Scorplan traz para vocês, assim, tu conseguiria me dizer, assim, um, dois, três, ou quantos tu quiser, assim, que tu acha que são benefícios, né, que a Scorplan trouxe para o negócio de vocês? Vamos lá. O primeiro é agilidade. Realmente, a gente hoje, quando a gente precisa de um resultado, de uma informação, eu acesso primeiro o Square Plan. Né? Segundo, confiabilidade. Porque aquela informação eu tenho lá o log de quem alterou, quando alterou, né? Ah, e outra é a questão realmente de foco em resultado, né? Ela nos ajudou a dar o foco nesse resultado, né? Porque até então, talvez a gente não conseguisse, com um monte de planilha, para monitorar 300 indicadores. Imagine você monitorar indicadores em planilha de Excel, né? E a gente fez indicadores pensando que, pô, preciso monitorar para alcançar resultados, né? Então, com o Score Play, a gente conseguiu, de fato, dar foco em resultados, né? A gente olhar rapidamente, né? Só em olhar as cores, rapidamente a gente tira um print e fala, o que aconteceu aí? Me diz o que está acontecendo, né? Me mostra o que Uhum. está acontecendo aí. Então, rapidamente a gente consegue ter essa resposta, né, das pessoas e já tomar e dar outro rumo, né, para aquele indicador, para aquele processo. Então, acho que se fosse para elencar, né, seriam esses três aí, de maneira geral. Bom, deixa eu apresentar aqui, rapaz, o João Marcelo também, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. O Claro. João Marcelo trabalha Boa comigo, tarde, Miguel. E aí, João, tudo bem? Prazer. prazer. O João Marcelo, se você acessar o sistema, o que mais acessa o sistema aí é o João Marcelo, é Jefferson e João. Acho que 2019, né? Desde 2019, A a gente também gente, ainda. a gente teve lá o tutorial, aquele introdutório junto com a Scoreplay, quando a gente estava implantando aqui a ferramenta.
Mas depois a gente que teve que disseminar o conhecimento aqui na empresa, então a gente que se habituou bastante, a gente também, reforçando o que o Jefferson disse, essa questão da escola de sempre está nos escutando, implementando aquilo que a gente traz na ferramenta. A gente sabe que tem as questões também da empresa atender os seus parceiros, mas também o portfólio dela, até porque não é uma empresa voltada só para a Roraima Energia, não é só para os anseios da Roraima Energia, mas é mesmo assim para toda a sua cadeia. Mas é bacana quando a gente vê umas melhorias que eles entenderam que faz bem também para a evolução da plataforma. Essa questão do checklist, dos indicadores, o que é que a gente trabalha da cadeia desde do estratégico até o operacional, todos no trabalho, todo mundo conhece a Score Plan, todo mundo acessa, né, já virou cultural aqui de você tem que inserir, analisar, fazer um plano de ação, fazer análise crítica, ter uma meta para bater. Uma ferramenta assim, ela é de grande valia aqui para o nosso processo. Bacana. João, me diz uma coisa, consegue imaginar teu dia a dia de trabalho, tua rotina de trabalho hoje aí sem a Scorplan? Não, não, não. E é até legal que quando começou, o pessoal tem aquela resistência, uma plataforma nova, mais uma coisa para. Hoje o pessoal vê que quando você faz todo o ciclo do PDCA, junto com os indicadores dos projetos, as pessoas veem, cara, a gente não tem como. E a gente sempre fala, às vezes, como o chefe se informa, às vezes a gente precisa de uma informação e está lá, e aí eles começam a ver o grande valor que tem. Eu falei, olha, veio como uma ferramenta, ela ajuda, ela veio como uma solução, não é uma burocracia a mais. Então, assim, não dá. Eu já falo, você já vê todo o ciclo PDCA formado ali e é de grande valia de solução, de agilidade para a gente no dia a dia. Claro, cara, bacana, bacana. Assim, vocês conseguem, assim, não sei se vocês têm algum tipo de métrica, né, de mensuração referente a algum resultado, né, que a Scapula pode ter trazido para vocês, alguma porcentagem que vocês possam ter medido, alguma coisa do gênero, ou até mesmo, às vezes, algum resultado até intangível, né, que vocês conseguem mensurar aí. Vocês conseguiriam falar, assim, sobre alguns resultados? A gente pode citar aqueles dois projetos iniciais, né? Referente ao combate a perdas de energia e a inadimplência, né? Nós criamos um grupo, que era o grupo de perda e inadimplência, o GPI, né? E a gente usava justamente, né? Até hoje a gente usa, mas eu usava o Score Plan, né? Para poder colocar o plano de ação, né, que ia ser executado pelas equipes. E toda semana a gente fazia nossa reunião, falava o que aconteceu nessa semana que passou, qual foi a estratégia que foi utilizada. Então, isso daí, esse monitoramento rápido e concentrado, e a gente está ali, e as pessoas do processo sabendo que, opa, peraí, a gestão estratégica está monitorando o resultado, vai lá e atualiza. Toda semana a diretoria estava olhando lá, olha, isso aqui está vermelho, eu nem tem que ter isso não, mas está vermelho não é bom, né? Então, ó, fulano, o que está acontecendo que está aparecendo vermelho para mim? Isso nos fez alcançar, né, os dois indicadores, eu acho que mais críticos da concessão, mas principalmente um que nos traz prejuízo, que é a perdas, né, de energia injetada, é um indicador que a ANEEL, né, utiliza, que é prejudicial à concessionária, à comunidade como um todo, né, a população, porque alguém está faltando energia. E nós tínhamos projetado alcançar essa meta com muito desafio em junho de 2021, né? Nós projetamos lá em 2019, né, para alcançar em junho de 21 a meta, que era sair de 32% de perda, né, para chegar a 19, né? 19 é alguma coisinha, né? Chegamos ainda já em março. E nós chegamos, né, em fevereiro de 2021, né? Chegamos aí, né, com 4 meses de antecedência. E isso, a ferramenta nos ajudou porque foi onde a gente começou a concentrar as informações. Assim, é onde a gente sabia, olha, as ações que você tinha projetado, nós tínhamos programado, né, toda semana já era fácil a gente visualizar o que tinha sido programado. Os projetos lá de fiscalização, projetos de financiamento de padrões, esses diversos projetos que nós colocamos ali para ser executado, toda semana a gente monitorava, ó, não aconteceu, então não caía no esquecimento, né? Então esse é um resultado assim espetacular que até hoje a gente consegue mostrar, inclusive, como, né, para a ANEEL, usa como um case, né, aqui na como própria case, empresa. né?
na E própria aí, empresa. porque eu não sei compartilhar aqui a tela, né? Aqui pelo Zoom. Só eu compartilhar uma tela aqui de um slide bem interessante, que foram os resultados que nós alcançamos nesse período, e todos eles nós utilizamos o Square Plan para nos ajudar a fazer o Claro. controle das ações, controle dos indicadores, né? Controle de projeto, né? Ver se realmente o usuário estava fazendo atualização. Quando a gente consegue realmente rodar o PDCA, como o João Marcelo falou, né? A gente de fato consegue avançar mais rápido. E foi para a Square Plan. Então, um dos resultados foi a perda, né, que nós alcançamos 4 meses antes do projetado, né? A outra, a parte de inadimplência, né, da empresa, né, nós chegamos no nível aceitável também em 2 anos, né, de trabalho, né? E realmente era uma inadimplência muito alta, né? E a gente conseguiu baixar. E, inclusive, hoje, quando a gente olha esse gráfico dentro do Square Plan, a gente olha e vê a história no gráfico. Sim, porque ele fala assim, olha, lembra aqui, ó, em setembro de 2019, quando a gente pensou, ó, nós estava aqui e tal, contratamos a equipe, começamos a monitorar e toda semana discutindo, ó, isso aqui ainda está alto. No outro mês começou a baixar, baixou. Opa, veio isso aqui, aconteceu isso aqui, ó, voltou a aumentar, ó, vamos fazer, né, um plano de ação para poder baixar esse resultado aqui até chegar no nível aceitável. Então, a gente olha hoje resultados que nós começamos a monitorar lá em 2019 no Square Plan, a gente vê essa história, né? E nos lembra o que a gente fez ali durante esse processo todo, né? E são indicadores que, se você não tomar cuidado, você perde a concessão, né? Ou seja, são indicadores que estão lá no contrato. No momento que eu comprei a empresa, eles estavam lá no contrato. Então, você precisa resolver isso aqui. Então, nós resolvemos, basicamente, todos os indicadores regulatórios, né, que eles são cobrados no contrato de concessão da empresa. Hoje, nós atendemos todos eles, né? E Sim. agora estamos, né, rumo à excelência, né? Ou seja, que é ficar entre os melhores do Brasil nesses indicadores. E a ferramenta Bacana. faz parte disso, cara. Qual que era, assim, uma ideia de taxa, né? Ou, eu tinha tantos por cento de inadimplência, consegui reduzir para tanto, ou qual a Sim, porcentagem que baixou entre um e outro, sabe? sim, a gente consegue fazer isso aí, ó. As perdas, né, por exemplo, as perdas está falando de sair de 32%, né, para hoje nós estamos na casa dos 9%, né, João? Abre aí o Square Plan. Nós estamos na casa de É, 9% é 9, de perda. 0,09, isso? 9, 9%. Legal, cara. 9%. Né? Então, de 32 foi para 9%. Né? 2019, mesmo com o trabalho, fomos a 26, 29, não é isso? Maio foi 26,47. 26,47. E hoje, 2022, nesse aqui, nós temos dois trabalhos de perda, tá? Então, uma é perda sobre energia injetada, né? Ou seja, é tudo que eu tenho de energia, Miquel, que eu injetei no meu mercado, que eu deveria faturar, eu perdia 32% antes da privatização, né? Em 2019, quando nós colocamos o sistema, nós estávamos com 26%. Já tínhamos feito um trabalho, reduziu de 32% para 26%. Hoje, a gente perde 14%, sendo que o nosso limite regulatório é 18%. Né? Ou seja, nós poderíamos perder até 18% e nós perdemos hoje 14%. E nós temos uma outra que é uma perda de energia sobre o mercado de BT, que é o baixa tensão, né? Uhum. Então, que é o que a ANEEL também nos regula. Então, quando nós estávamos em baixa tensão, deixa eu pegar aqui, perda, baixa tensão. O baixa tensão, vou pegar aqui 2019, cara, ficou muito legal esse negócio de filtrar aqui rápido. Aqui. Ó, com baixa tensão, nós chegamos a 32, 33 e 66 em novembro de 2019. Né? Chegamos a 33% nesse mercado de BT de perda. Ou seja, tudo que eu injetava para o mercado de baixa tensão, eu perdia 33%. Então, imagine o seguinte, eu estou falando de a cada R$100, eu perdia R$33. Você entender melhor. Né? Ou seja, eu colocava R$100 de energia, 33 me roubava. Né? Hoje, eu estou falando de 2022, aqui, no último mês, nós fechamos com 10,5. Então, ou seja, a gente deixou de perder a cada R$100 33, né? Hoje a gente perde 10, né? Uhum. Sendo que nós temos um limite
né, regulatório em tarifa, que poderia perder até 21, Sim. né, pelo estado da concessão, né? E isso aqui é um indicador, Michael, que assim, quando a gente fala assim, eu poderia perder até 21, não é o teu setor, né, não é o teu ramo, né, mas para a gente é comum falar isso, Ele é um mas consumidor você é um também. consumidor e isso acontece também aí na tua região, né? Que eu acho que agora é Equatorial que assumiu aí, não foi? A RG, CPFL, RG. CPFL, né? Pronto, né? Isso. E aí, tu fala o seguinte, olha, se a ANEEL, né, diz que eu posso perder 21% do meu mercado BT, alguém está pagando esses 21%. E quem é que está pagando? Todos os consumidores. Então, você está pagando, eu estou pagando. Esses 21% estão na tarifa, né? Então, esse aqui é a parte onde todo mundo divide a perda da concessão, porque eu estou falando de concessão pública, né? Uhum. Mas o que passa de 21 para cima é tudo da empresa. E aí, quando a gente começou esse trabalho de monitoramento semanal, mudança de processo, mudança de mentalidade, fazer com que as pessoas tivessem realmente metas diárias, né? Apuração semanal, mas metas diárias, cada equipe entendendo a responsabilidade, hoje a gente está falando de uma perda de 10%. Do desafio que nós encontramos aqui, né? O Grupo Oliveira encontrou, e tem uma perda de 32% no seu mercado BT, né? E hoje ela tem uma perda que é de 10%, isso aqui é muito bom, né, para a empresa e é bom para a área de concessão, bom para o consumidor, porque, ou seja, estou falando que hoje a concessão tem possibilidades de ter ganhos, né, a comunidade ter ganho porque está perdendo menos energia, né? Então, se ela está perdendo menos energia, eu não vou precisar comprar um excedente de energia. Então, esses custos eles são compartilhados na tarifa, né? Uhum. Então, esse ganho também vai ser compartilhado na tarifa e isso é bom para todo mundo, né? Tá. Então, então, assim, você pode divulgar que nós saímos de uma perda de 37%, né, de 33%, Uhum. né, para 10%, que isso é muito bom, né, para todos, né? E Além disso, posso também nós falar que estamos isso, falando também de consequentemente, ajuda a diminuir a conta de luz lá do cidadão, né? Posso falar isso? Não, pode falar que isso aí contribui, né, para Contribui. uma conta mais justa, já que a gente não faz o cálculo de energia, né? Quem faz o cálculo é a ANEEL. Aham. Então, para a composição da tarifa, né, não é só esse componente, são diversos componentes para ter a tarifa. Então, Uhum. não necessariamente vai reduzir a conta dele, mas um componente que era pesado na conta, ele já não vai ter esse peso todo, Uhum. porque a ANEEL vai lá e vai começar a revisitar isso depois de um certo período. A gente fala a ANEEL revisita esse peso em períodos quinquenais, né? Então, a cada 5 anos, ela volta e vê o resultado 5 anos para trás, né? A ver o que aconteceu, né, das metas que ela tinha pactuado com a concessão, né? E Uhum. faz uma meta para mais 5 anos para frente, né? Com base no que ela viu. Então, como nossas perdas ela chegou no nível X, né? Ela vai apurar isso aqui, certamente, vai jogar a metodologia dela, né? E vai falar assim, olha, então o teu resultado não vai ser mais 21%, né? Agora vai ser, sei lá, 16, 17, 14, você vai ter um valor menor na tarifa. E isso vai beneficiar toda a concessão. Porque, ou seja, em vez de você pagar, né, a cada R$ 100, 20 centavos ali de perda no valor de energia, né? De energia injetada, você vai contribuir com um valor muito menor, né? Uhum. E aí, até uma curiosidade, pelo menos algumas distribuidoras fazem isso, se você pegar sua conta de energia, né? Aí tem umas informações lá dentro, né? E algumas colocam, quanto que você está pagando de perdas? Tem lá, eu pago R$ 1.000 de energia, ó, tanto aqui, 200 e poucos reais foi para perdas. E você pagou 200 É essa reais porcentagem. para as outras pessoas. Uhum. Então, essa seria mais ou menos nesse sentido, tá? Só para a gente entender. Cara, Então, cara, é sensacional. uma informação que a gente divulga de forma sensata, até porque a gente tem questões políticas que, infelizmente, hoje impacta muito onde não deveria impactar, né? O pessoal usa informações que... mas essa parte que ou seja, a gente fez um trabalho para redução de perdas e isso vai beneficiar toda a comunidade, ok. Tá? E a outra que aí você pode divulgar abertamente foi a qualidade do serviço, né?
essa qualidade do serviço, falando de dois indicadores que são essenciais, né, para a concessão, que é o DEC e FEC, né? Ou seja, é a duração equivalente, né, da continuidade de energia e a frequência, ou seja, quantas vezes falta energia na minha casa, né, e com que frequência falta energia na minha casa. Então, quando nós assumimos a concessão, abre o DEC aí. Nós tínhamos um DEC aqui alto, ou seja, de duração de energia. A Venezuela chegou a um período que teve 80 blackouts no ano, né? E isso depois que a gente fez todo o trabalho de investimento, estou falando de investir aí em torno de 60 milhões todo ano na concessão, né, para fazer as melhorias. Depois de investimento, né, e de realmente monitorar isso toda semana na reunião de diretoria, o que estava, né, fazendo com que faltasse energia, onde estava precisando melhorar, e aí está falando de análise crítica, de rodar o PDCA, né, fez com que a gente saísse lá de um indicador que faltava 80 vezes no ano um blackout, para 7, para 5, para 4 blackouts no ano. Né? No início da concessão, em dezembro de 18, 46,70 chegou ao nosso DEC. O FEC, 105,23. No início da concessão. Hoje, 46 o DEC, né? E 105 o FEC, né? O DEC, ou seja, que é a duração e a frequência, né? Então, em média, cada consumidor teve, no início da concessão, 2018, faltava 105 vezes, é isso, João? 105 vezes, mais ou menos, energia na casa dele, né? Vocês pegam em média, né? Esse aqui vai por conjunto, né? E a duração... Isso por ano, né? Por ano. E, em média, 46 horas ele ficava sem energia no ano. Isso aqui em 2000, quando nós assumimos em dezembro de 2018. Né? Assim, só para mim entender, entre essas 105 vezes que faltava energia, somando isso, ele ficava 46 horas no ano sem energia. 46 horas, em média, sem energia no ano. Ok. Né? E hoje a gente está falando de quanto aí, João? De 2018, quando a gente assumiu, até o dezembro de 21, né, nós reduzimos de 46 horas, que em média um consumidor ficava sem energia, para 19 horas. Ou seja, baixamos mais do que a metade. Uhum. E de 105 vezes a frequência baixou para 20. Né? Um agravante, como tu falou no início da reunião. Tínhamos duas concessões no estado, uma para o interior e uma na capital, onde no interior, quando a Roraima Energia assumiu toda a concessão, viu uma grande defasagem de investimentos, de estrutura, como a gente comenta aqui, de ativos. Então, ativos da capital eram mais modernos, evoluídos, e não tínhamos o mesmo, vamos dizer, o mesmo investimento, a mesma modernização no interior. E aí, quando você teve a mesma concessão, você tem que calcular para a concessão inteira, não calcular por feudos, tem um feudo da capital, um feudo do interior, não. Então, quando você começa a trazer essa precariedade do interior, começa também a atingir, mas mesmo assim, com os investimentos que a Roraima Energia está fazendo, a gente já começa a ver uma grande evolução. Então, assim, para quem, né, começou uma concessão, né, com 105, né, falta de energia em média, né, uma suspensão de fornecimento do nada, né, para 20, né, no ano, né, em média, já, seja, estou falando de baixar 80%, sei lá, mais ou menos isso. Baixa muito, né? E a duração para 19 horas, né? Estamos satisfeitos com isso aqui? Não, estamos dentro da meta. A ANEEL também tem uma meta, né, da concessão, né? A gente está estamos abaixo dessa meta, né? Mas a gente tem um plano aí que é para justamente abaixar ainda mais, né? Agora, claro, isso depende de investimento, né? A gente está falando de investir 60 milhões mais ou menos por ano que a gente vem investindo, né? Mas hoje, com a Score Plan, vocês conseguem facilmente entender aonde que está o problema, né? E aí, consequentemente, traçar o plano de ação, né, para facilitar o atingimento dessas metas, né? No próprio Score Plan, no painel de projetos, nós temos o
programas de investimento, que é voltado para o pessoal da engenharia, programas de RTP, que são as nossas revisões, como já falou, a cada 5 anos. Então, a gente olha o macro, qual é o nosso marco de 5 anos e quebra a cada ano, quais são os projetos para cada ano dentro desses 5 anos. Então, lá a gente consegue fazer desde o projeto de plano de ações, e do plano de ações a gente deriva para os indicadores para fazer o acompanhamento e estar mensurando esses resultados. Então, assim, além também a gente tem outra área aqui também de ocorrências, o nosso sistema de gestão da qualidade, conversando com o nosso departamento de compliance também, do interesse também, da plataforma de riscos, então, assim, é tentar criar, na verdade, um ecossistema de todas as ferramentas para englobar aqui nas nossas necessidades da companhia. E assim, hoje, então, a gente ainda trabalha inserindo manualmente informações no Score Plan, né? A gente ainda vem aqui, cada gerente insere manualmente os dados, informações, as suas planeações. E uma das coisas que é nosso desafio para 2023 é agora trabalhar as integrações, né, com os outros sistemas. Então, ali nós temos o SAP, né, para as informações econômicas financeiras. Então, uma das coisas que a gente quer é fazer essa integração, né, para que as informações, os indicadores que dependem dessa informação, eu já faço a busca automática e aí rodo o PDCA no Score Plan. Eu já tenho uma informação que está lá, né, a minha base de informação, técnica contábil, né, e eu quero trazer isso daqui para, né, dentro do Score Plan, para que o usuário possa, de fato, fazer o restante do PDCA. Realmente tem um gráfico, tem uma planeação, tem análise crítica dele, né, tem evidências do que está acontecendo, né, e a gente tem ali realmente uma concentração, né, das informações estratégicas da empresa e começar a tirar o peso do manual também, que é uma das dificuldades que a gente ainda tem hoje, né, para os nossos usuários. Mas esse processo também é importante, porque o usuário começa também a conhecer mais a ferramenta, porque ele está lançando manual, ele vai lá, assim, só tem aqui que lança, aqui que lança, vai lá e lança, né? Então, a gente está falando de todos os departamentos realmente tendo que abrir a ferramenta e lançar, né? Então, cria a cultura de você, né? Todo dia de manhã, e fala, o que eu tenho hoje no meu Kanban? Né? Deixa eu abrir aqui. Opa, tem essa ação que eu tinha até esquecido, o diretor me pediu há um mês e está atrasado aqui. Então, o cara vai lá e vê. Então, é aquela questão básica, né, que quando você foca, né, diz o ditado, né, onde você foca, expande, né? Então, quando você tem uma ferramenta que te ajuda a focar no resultado, que foi o benefício que eu falei, o resultado expande, né? Então, foi isso que aconteceu com as perdas e foi isso que aconteceu com a qualidade de energia, né? O fato em toda semana a gente olhar o resultado da Score Plan, olhar ali no módulo de reuniões, as deliberações da diretoria, ó, faça isso, isso, isso aqui. E o usuário lá, quando ele está vermelho, corre para atualizar. Só o fato dele correr para atualizar, ele tem que fazer a ação, né? Então, força o cara a fazer, de fato, gestão e rodar o PDCA. Então, a ferramenta tem nos ajudado muito isso, né? E claro que a gente está falando de 300 indicadores agora, né, João? Olhar isso aí em planilha seria um pouquinho difícil.